Glória a Deus. Muito bem. Ontem tivemos um culto de homens, com aqueles que puderam estar presentes, né? E louvamos a Deus pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Assim como temos a oportunidade agora de ouvir a palavra do Senhor. Eu peço que, se você está com a sua Bíblia, localize o livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 22. Gênesis, capítulo 22 e o versículo de número 8. Pretendo hoje iniciar uma nova série de mensagens que dei o título de Através da Palavra, para despertar os irmãos, os amigos, senhoras e senhores, para a importância das palavras, daquilo que falamos. Tudo o que falamos é ou torna-se como semente que é plantada no ambiente aonde nós estamos. Existem pessoas que, com as suas palavras, contaminam o ambiente onde está, porque são pessoas que têm por hábito a murmuração. Aliás, tem um versículo da Bíblia que está em 1 Coríntios, não é o tema da mensagem de hoje, não é o versículo, aliás, da mensagem de hoje, mas lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, diz: não murmureis como alguns fizeram e foram destruídos. Olha só a seriedade da pessoa que vive murmurando. Aqueles que murmuram acabam perecendo nas mãos do destruidor. Está lá em 1 Coríntios 10, 10. Não murmure, não reclame. Amém? Então, quando o apóstolo Paulo falou esse 1 Coríntios 10, 10, ele estava lembrando o povo de Deus que vivia no deserto e viviam reclamando. E todo o povo que estava no deserto e reclamava, não entraram na terra prometida, não entraram na promessa do Senhor, porque a murmuração foi para eles como armadilha. E eu pretendo, nesta nova série de mensagens, relembrar aos irmãos, aos amigos, senhoras e senhores, sobre a importância, a seriedade das palavras que nós falamos. Tem pessoas que, por hábito, dizem: meu salário não dá para nada. Cuidado, porque isso é uma semente. Minha família está destruída. Cuidado, porque isso é uma semente. Aonde eu moro, e aí começam a falar palavras que vão transformando, vão trazendo coisas que muitas vezes a pessoa começa a acolher aquilo que está falando e depois diz: não entendo por que eu estou vivendo assim, por que isso está acontecendo. Ninguém que planta laranja pode esperar que nasça outro fruto, limão, por exemplo. Se plantou laranja, é isso que vai nascer. Então, aquilo que estamos falando está produzindo uma mudança no ambiente ou na geografia aonde nós estamos. Foi o profeta Malaquias que disse, lá em Malaquias capítulo 2, versículo 7, que da boca do sacerdote, do homem e da mulher de Deus, né, espera que tenha sempre palavras de graça, palavras de vida. Então se espera que nós possamos falar palavras que abençoem, né? Então, Gênesis capítulo 22 e o versículo de número 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Amém? Abraão recebeu uma promessa de que ele seria pai de uma multidão.
pai de multidões. E quando ele tem o nome dele alterado, o nome dele agora era chamado de Abraão, e o fato de chamá-lo Abraão, esse nome significa pai de multidões. E quem conhece ou já leu a história bíblica, sabe que nesse momento, até o momento em que ele tem o nome alterado, ele não tinha o filho do seu casamento, né, com a sua amada. Ele não tinha, mas ele era chamado de pai de multidões. Porque nós aprendemos com Deus, porque Deus chama à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Deus chama à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus disse, haja separação entre a noite e o dia. Houve separação. Então Deus vai chamando a existência e vai nos ensinando a importância das palavras. Então eu quero, nessa noite, por misericórdia do Senhor, falar 4 pontos que escrevi para que nós possamos guardar no nosso coração essa verdade e possamos levar muito a sério aquilo que nós falamos. O primeiro ponto da mensagem é: escolha bem as suas palavras. Escolha bem as suas palavras. Existem momentos em que as nossas emoções estão à flor da pele. Existem momentos em que estamos um pouco mais exaltados devido às circunstâncias à nossa volta. E nesses momentos a tendência não é falar a palavra de bênção. Não é verdade? Não sai muitas vezes palavras compatíveis com a palavra do Senhor. E nós, cristãos, nós, servos de Deus, precisamos cuidar das palavras e escolher bem as palavras que nós vamos falar. Por isso, talvez o salmista fez uma oração, e nesta oração ele pediu ao Senhor que colocasse anjos ao redor dos seus lábios, para que ele não falasse coisas que não deviam. O apóstolo Tiago, ele disse que de uma mesma boca pode sair palavra de bênção e pode sair palavra de maldição, mas que não deve ser assim. Não podemos usar a boca para falar palavras contrárias à vontade do Senhor. Então, escolha bem, porque palavras são sementes. Quando Deus fala com Abraão, nesse momento de Gênesis capítulo 22, Deus dá uma missão para Abraão, a pior das missões. Uma missão que, humanamente falando, é terrível, aterradora, e ele poderia, nesse momento, abrir a sua boca para falar palavras de murmuração, palavras contrárias, mas ele nada fez. Qual foi a missão que Deus deu para Abraão? Deus pediu para que Abraão pegasse o seu filho, o filho que ele amava, e levasse para um lugar e lá oferecesse o seu filho em sacrifício, em holocausto. O que é que Abraão falou? Ele disse: bom, se eu não tenho condições de falar nenhuma palavra de bênção, o melhor que posso fazer é não falar nada. Existem momentos que o silêncio vale ouro. Olha, se eu for falar agora, eu vou estragar tudo. Não fale. Aí nós brincamos, às vezes, né, a unção do copo com água, mas não é como você vê por aí, não é? A unção do copo com água é mais ou menos assim: eu quero falar alguma coisa que sei que não devo. Põe um copinho de água na boca.
Não consigo falar porque a boca está cheia de água, né? Então, existem momentos que a melhor coisa a se fazer é não falar nada. Deus disse para Abraão: pega o seu filho e vai naquele monte, naquela direção, lá você vai oferecer o seu filho amado em oferta, em holocausto para mim. Abraão chama o seu filho, chama 2 servos, pega um animal, vai rachar a lenha, e pega a lenha, pega o cutelo para fazer o sacrifício, pega fogo e vai naquela direção. 3 dias caminhando, 3 dias sem nada para falar. E ele seguia naquela direção. Quando o filho que leva a lenha, porque isso é importante nós entendermos, que se o filho tinha condições de levar já a lenha para o sacrifício, significa que não era um menino de 5, 6, 7 anos de idade. Muito que provável, o filho de Abraão, chamado Isaque, já deveria ter seus entre 12 a 15 anos de idade. E ele pega agora o seu filho e vai naquela direção que Deus lhe falou. E o filho, quando ele começa a ligar uma coisa a outra, ele vai percebendo que faltava um ingrediente, faltava uma coisa. Ele disse: pai, eu vejo a lenha que eu estou levando, cutelo, tem fogo aqui para iniciarmos a oferenda, mas cadê o cordeiro? Cadê o animal para a oferenda? Então Abraão precisou escolher muito bem as suas palavras. Ele precisou cuidar com aquilo que ele falava, porque aquilo que nós falamos, nossos filhos estão aprendendo. Você já percebeu que muitas vezes vemos os filhos repetindo palavras que nós não queríamos que eles repetissem, mas que em algum momento ele ouviu. Em algum momento ele ouviu uma palavra e, em especial, as piores palavras, parece, né? Algumas crianças acabam reproduzindo. Olha, o pai falou tanta coisa, você vai reproduzir justo essa? Então Abraão precisou naquele momento escolher muito bem as suas palavras. E aí ele disse, versículo 8: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Irmãos, esta palavra que Abraão falou não era apenas uma palavra para trazer consolo ao seu filho. Mas quando Abraão diz, Deus proverá para si o cordeiro, Abraão estava falando que ele cria no caráter de Deus. Ele cria que Deus, ele é poderoso, inclusive para trazer de volta o seu filho, caso ele fosse levar ao término o sacrifício que lhe foi pedido que fizesse. Então ele cria. Está lá em Hebreus capítulo 11 falando isso, de que Abraão, ele cria que Deus era poderoso, inclusive para trazer de volta a vida ao seu filho, caso esta oferta acontecesse. E quando Abraão fala dessa forma, ele fala com tamanha convicção, com tamanha fé, certeza, que o filho já não estava mais incomodado com isso. O pai falou, está falado. O filho, Isaque, ainda não tinha uma comunhão com Deus, mas tinha uma comunhão com o seu pai. Olha a importância, papai, olha a importância, homens, com aquilo que nós falamos. Os filhos estão aprendendo com aquilo que vem e aquilo que ouvem dos seus pais. Amém, homens? Então precisamos escolher bem as nossas palavras. E mais, o próprio Senhor Jesus, ele disse,
A boca fala do que está cheio o nosso coração. O que é que você tem falado? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Em especial em momentos mais tensos. Provoco os irmãos à reflexão, porque é necessário que sejamos confrontados com a palavra. Os irmãos, quando vêm para um culto, é um culto a Deus, não é um culto aos senhores, é um culto a Deus. Portanto, é a palavra de Deus que estamos sendo expostos, e a palavra do Senhor ela é perfeita. Então, quando ouvimos a palavra, certamente somos confrontados com a palavra. Eu me preocuparia, ou me preocupo, com pessoas que têm uma postura semelhante a entrou aqui, saiu aqui. Não está falando comigo. Se você aqui está, aqui veio, é para você essa palavra. É Deus falando. Escolha bem as suas palavras. Em especial em momentos difíceis, aquilo que está no nosso coração vai sair, e aquilo que está em nosso coração, se não for compatível com a palavra de Deus, sairão palavras que levarão pessoas a pecar, e serão palavras que produzirão resultado, benéficos ou maléficos. Quando Abraão diz, Deus proverá para si meu filho, aquilo entra como uma flecha no coração de Isaac, e ele agora continua a sua caminhada na certeza, o pai sabe o que está fazendo, para onde estamos indo, e a oferta Deus proverá, seguimos até o destino. Meu pai falou. O meu pai falou. Então aqui ele escolhe a sua palavra e diz, Deus vai providenciar o cordeiro. E sabe de uma coisa? Você que conhece essa passagem, e mesmo aqueles que ainda não leram, Deus honrou a palavra de Abraão. Quando Abraão disse, Deus proverá, é isso que eu vou fazer. Deus poderia estar dizendo, né? É exatamente isso que eu vou fazer. Você está falando e eu vou honrar essas palavras. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas alguém precisou cuidar das palavras. Lucas 6,45 fala sobre isso. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. O homem mau, do seu tesouro, tira coisas más. Porque a boca fala do que está cheio o seu coração. Será que existe louvores? Durante a semana, qual é o louvor que você lembra e você entoa, você canta ao Senhor? Aliás, tem um hino especial, um louvor especial a Deus que você sempre recorda? Pastor, na verdade não consigo gravar, são tantos hinos. Cuidado, precisamos louvar ao Senhor. E não apenas recitar o versículo que diz, em todo tempo louvarei ao Senhor. Mas devemos louvar ao Senhor em todo tempo. Que a nossa mente, o nosso coração esteja cheio com a palavra, cheio com louvores ao Senhor, porque isso vai mudar o ambiente aonde nós estamos. Se nós cultivarmos esse hábito de ter boas palavras, nós veremos o resultado. Se nós falarmos palavras tortuosas, também veremos o resultado. Então, atenção, escolha bem as suas palavras. Amém? Segundo, tenha sempre palavra de fé. Tenha sempre palavra de fé. O que é fé mesmo? Fé é certeza. Fé é convicção. Está lá, a definição de fé está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1.
Fé é a certeza, é a convicção de coisas que nós não vemos, mas nós cremos. Né? Não estou vendo. Abraão não estava vendo o cordeiro para a oferta, mas ele disse: Deus, Ele vai providenciar. Eu sei que Deus, Ele é aquele que provê em minha vida. Você tem experiência de que Deus tem provido na sua vida, na sua família, no seu trabalho? Aliás, e você tem este hábito de testemunhar o que Deus está fazendo? Conte. Você vai lá no PG durante as semanas. Eu queria repartir com os irmãos esta bênção, essa experiência que tive. É importante que cultivemos esse hábito de falar, para que o inimigo não queira roubar aquilo que Deus já tem nos dado, não queira tirar o brilho daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Então tenha sempre palavras de fé. E para fortalecer isso que estou lhes dizendo, eu quero ler 2 textos. O primeiro, Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses capítulo 3, e o versículo 16 diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Agora, Efésios, um pouquinho para trás de Colossenses, umas 2, 3 folhas para trás, Efésios 5, verso 19. Diz assim: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aquilo que nós vemos tenta prejudicar a nossa fé. Portanto, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nos fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, de que nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Aquilo que nós estamos vendo tende a nos fazer criar dúvidas, incertezas, e se nós vivermos guiados por aquilo que estamos vendo, é nesse engano que cairemos. Abraão estava vendo um cordeiro? Não estava, mas Abraão falou daquilo que ele cria. Deus providenciará, ou Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Aquilo entrou no coração do seu filho de tal forma que eles puderam continuar ou seguir o seu destino, porque um pai falou com fé. Eu gostaria, mas não o farei, então não se sinta pressionado a isso. Gostaria de pedir para que você recitasse um texto da palavra de Deus para as pessoas à sua volta, mas mesmo que você não o faça, traga à tua memória qual texto bíblico você tem guardado no teu coração. Você já conseguiu memorizar algum texto da palavra? Vai trazendo a sua memória, né? Quero trazer à minha lembrança aquilo que me dá esperança. É a palavra do Senhor que nos sustenta, que nos traz vida, ou disse o salmista, que nos vivifica. É a palavra do Senhor, porque as palavras deste mundo, as coisas desse mundo, muitas vezes tentam a prejudicar a nossa fé. Portanto, tenhamos sempre palavras de bênção em nossos lábios, em nosso coração.
Abraão passou segurança porque ele falou com fé. Meu filho, fica em paz, sossega, porque o Deus a quem nós servimos vai dar a resposta. Eu não sei se você está passando por um momento difícil, mas eu sei que o mesmo Deus que falou com Abraão nesse momento, o pior momento da vida de Abraão, é o mesmo Deus que nessa noite está dizendo: Deus proverá. Deus vai providenciar a resposta para a sua vida. Deus vai providenciar a resposta para a sua casa, para a sua família. Deus proverá para si. A diferença, meus irmãos, de uma palavra otimista para uma palavra de fé, é que a palavra de fé, ela tem respaldo bíblico na palavra. E uma palavra de otimismo é aquela pessoa que busca a força do seu interior, busca a força em si mesmo, autoajuda. Claro, você consegue, você pode, não. Na força do Senhor é que podemos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é? Então, quando lhes falo que Deus proverá, é porque a providência vem de Deus, a resposta vem de Deus, o milagre vem de Deus, é dele. E Abraão fala para o seu filho, não tenta imaginar este cenário. Abraão ouvindo o seu filho dizer: pai, cadê a oferta? E Abraão sabia que a oferta seria ele mesmo, o filho Isaque. E agora, como ele cria que Deus poderia trazer de volta a vida ao seu filho, ele disse: filho, fique em paz, porque Deus proverá para si o cordeiro. Ele fala de tal forma que aquilo atingiu o coração do filho, atinge o coração das pessoas à sua volta. Aquilo que você tem falado está atingindo as pessoas à sua volta, de maneira que abençoa ou não. Mas aquilo que você está falando está mudando o ambiente à sua volta. Até as plantas são assim, não é? Você já deve ter visto esses experimentos que fazem, né? E aí colocam ali uma planta e alguém falando para aquela planta: você não vai crescer, ou coisas semelhantes. De repente aquela planta não tem a resposta como uma outra, que recebe cuidado, que recebe algum toque ali da pessoa que cuida. Diferença que faz. Agora pensa as pessoas à sua volta, como são abençoadas quando elas ouvem de você palavra de fé, palavra de bênção, palavra de vida. Escolha bem as suas palavras e tenha sempre palavra de fé nos teus lábios. Terceiro ponto: as palavras deixam um legado, mais do que uma herança, deixam um legado dentro do coração do filho. Isaque agora tinha uma palavra do seu pai. O filho pródigo, quando ele saiu de casa, ele sai de casa, mas ele sabia que na casa do pai, ele já tinha visto um cenário na casa do pai, onde até os trabalhadores recebiam cuidado, recebiam sustento, alimento. Aquele legado estava dentro do coração do filho, embora o filho agora estava distante do pai, mas o coração dele tinha um legado, tinha um testemunho que o pai tinha plantado no coração do seu filho. E eu quero incentivar aos pais aqui presentes que lembrem, por exemplo, de uma promessa maravilhosa que está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Esse texto eu trago comigo já há um bom tempo, porque Deus falou comigo com esse texto num momento muito importante da minha vida. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz: retenhamos com convicção as palavras do Senhor, a palavra de vida, porque a seu tempo o Senhor dará a resposta. Retenha firmemente as palavras no teu coração,
porque isso no momento certo vai produzir fruto. Aquilo que você está fazendo, falando, no tempo certo vai dar fruto na vida do teu filho, dos teus filhos. Porque eles estão vendo em você, estão aprendendo com você. Então, na hora certa, fique tranquilo, retenha firme com convicção, porque Deus vai providenciar o milagre. Então, aqui fala sobre os legados, por aquilo que ele ouve. Isaac confiou nas palavras do seu pai. Quarto ponto da mensagem: palavras vencem batalhas. Palavras vencem batalhas. Nós vivemos em momentos de conflitos ou em batalhas. Todo cristão enfrenta batalhas, enfrentam lutas, tentando contra a sua vida, tentando contra a sua fé, tentando contra a sua família. E as palavras que nós falamos podem podem ser o combustível que Deus usará para que o milagre aconteça na sua casa. Torno a dizer, a semelhança de Abraão. O próprio Senhor Jesus, quando ele estava sendo tentado no deserto, a passagem está lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus estava sendo tentado no deserto, ele usou o que para vencer essa batalha? A palavra. E ele dizia o que? Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Só a Ele adorarás e só a Ele servirás. Só ao Senhor, seu Deus, adorarás e servirás. Então Ele usa a palavra. Nós precisamos, daí a importância de ler a palavra de Deus. Estamos aí, já passamos da metade do ano. Alguém aí está com o projeto de leitura bíblica nesse ano, uma leitura sequencial, e tem conseguido manter esse projeto vivo? Alguns irmãos, glória a Deus, Deus os fortaleça, Deus continue inspirando os irmãos, porque nós precisamos da palavra do Senhor, não é? Então, palavras vencem batalhas. Jesus usou a palavra, não usou de gritos, começar a gritar, palavras de ordem, não, mas ele usa a palavra para vencer as batalhas. Existem batalhas que são vencidas quando nós usamos a palavra. Qual palavra você poderia usar ou lembrar para recitar nesse momento da sua vida, da sua caminhada? Qual é a palavra que vai te trazer sustento para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua saúde, para o seu casamento? Será que existe alguma palavra de Deus para abençoar a sua família? Será que existe? Será que tem? E não é que tem? E não é que tem? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O profeta Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, irmãos, nós temos a palavra do Senhor, que é a resposta para a nossa vida, e muitas vezes existem pessoas que estão passando por lutas sem obter êxito, sem ter resposta, porque não estão utilizando a palavra do Senhor, e por isso não conseguem obter êxito. Você tem a palavra, você tem o hábito da leitura da palavra, você tem a Bíblia na sua casa? Qual a versão da Bíblia que você tem, hein? Ah, pastor, nem sei. Eu nem sei. Já contei para os irmãos que eu fui na casa de alguém que frequentava conosco a cultos e eu levei um susto, que quando eu pedi, eu disse: irmã, pega a sua Bíblia.
que eu quero ler um texto da Bíblia, usando a sua Bíblia. E ela trouxe, e quando eu pego, era um livro que não era a Bíblia, 66 livros, a Bíblia que nós utilizamos, mas era uma tradução do Novo Mundo, e quem conhece sabe do que estou falando, de que tradução se trata. E eu olhei e disse: da onde essa Bíblia? Como você tem essa Bíblia? Ah, pastor, eu não sabia. Se precisa conhecer a palavra do Senhor, e se você tem dificuldade, se você não sabe qual Bíblia vai comprar, que Bíblia você tem, pede para o líder do pequeno grupo que você participa. Se você não participa de um pequeno grupo e não tem certeza se a Bíblia que você está usando, ela é a mesma Bíblia que nós utilizamos, venha perguntar, porque disso depende a nossa entendimento da palavra, a nossa vida com Deus. Então, ter a palavra do Senhor é muito bom, lê-la é melhor ainda, praticar é o que o Senhor espera, que nós tenhamos a palavra, leiamos a palavra e vivamos a palavra. Então, no momento de crise, Abraão usa a palavra dizendo: Deus proverá para si o cordeiro. E eu estou aqui essa noite para dizer que Deus vai providenciar a resposta para os seus filhos, para aqueles que estão orando, para aqueles que estão clamando, para aqueles que estão chorando na presença do Senhor. Aqui estou para reforçar a palavra do Senhor que diz: Deus proverá para si, Deus dará a resposta, Deus dará o milagre. Ali estava o cordeiro, mas eles não tinham visto. No terceiro dia, quando eles lá chegaram, eles levantam os olhos na hora do sacrifício do filho. O Senhor diz a Abraão: não faça isso, porque agora eu vi que de fato você está levando a sério a minha palavra, aquilo que eu falei, você está cumprindo, não faça isso. E ele levanta os olhos e ele olha um cordeirinho, ali estava, e ele solta o seu filho, coloca aquele cordeirinho para oferecer ao Senhor, e o milagre aconteceu. Suas palavras, meu irmão, minha irmã, têm poder para mudar o ambiente à sua volta. E quem sabe essa noite você possa chegar-se ao Senhor com o coração arrependido, dizendo: Senhor, ao invés de eu usar a sua palavra, eu tenho recitado muito, são os problemas. Sabia que existem pessoas que falam mais dos problemas do que de Deus? Portanto, quem é o Deus dessa pessoa? O problema. O problema. Dormem falando do problema. Acordam falando do problema. Que as palavras dos nossos lábios sejam sempre palavras de vida. Os irmãos aqui, João, Sabrina, estarão louvando ao Senhor, e nós com eles. Não é? A canção dizendo: a tua palavra eu escondi no meu coração. Tua palavra, Senhor, é a tua palavra. E quem sabe você possa, enquanto nós estaremos aqui cantando, você possa dizer na presença do Senhor: eu me arrependo, porque eu não estava citando a palavra, eu não estava escolhendo bem as palavras. Aliás, aquilo que vinha à boca eu pegava e falava. Mas hoje eu estou entendendo que as palavras são sementes, e o ambiente onde estou é o solo que eu estou plantando palavras. Quais palavras você vai lançar sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde, sobre a sua finança? Que palavras você vai proferir? Palavras de fé ou baseado naquilo que você está vendo? É muito fácil falar daquilo que vemos, mas o crente fala daquilo que ele crê e não daquilo que ele vê. O que eu estou vendo é que já não dá mais, mas aquilo que eu creio
é que Deus traz à existência coisas que ainda não existem, como se elas já existissem. É o que diz a palavra, meu irmão. É o que diz a palavra do Senhor. Será que você tem falado palavras de derrota, palavras de desânimo, palavras de murmuração? Eu iniciei a mensagem citando 1 Coríntios 10:10. Não murmurem para não serem atingidos pelo destruidor. Não murmurem. Não reclame, Senhor, me ajuda, porque é o que muitas pessoas mais fazem, é reclamar. É reclamar. Que bênção, hoje é domingo. Que bênção, amanhã é segunda-feira. Que bênção, temos mais uma semana para vencer, mais uma semana para viver, mais uma semana para testemunhar. Que bênção a minha casa, que bênção o meu lar, que bênção o meu casamento, que bênção os meus filhos, que bênção, Senhor, estar aqui essa noite para ouvir a sua palavra, para lembrar da sua palavra. Que bênção. A tua palavra, Senhor, eu quero ter no meu lábio, nos meus lábios, no meu coração.